Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional. Champions League começaram as oitavas. Tivemos aí a primeira rodada dos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões e eu e o Matheus viemos aqui comentar um pouco sobre as partidas, sobre os resultados, né, não, Matheus? É isso, fala Bruno, fala galera. A gente, como todo bom amante de futebol, gostamos da Champions League. Voltou às oitavas de final. Alguns resultados surpreendentes, outros nem tanto. Mas vamos começar por que ordem? A ordem que os jogos aconteceram, pode ser? Pode ser. Você puxa aí o primeiro? Puxo, tô com a lista aqui dos jogos aberta. O primeiro jogo foi terça-feira, quase 3 horas da tarde aqui no Brasil, né? Que foi para mim já um resultado surpreendente, o Galatasaray ganhando do Liverpool na Turquia por 1-0. O gol foi do Lemina, isso, foi ele que fez o gol do time turco. O resultado que tinha acontecido também na fase de liga, né? Os dois se enfrentaram também na Turquia, o mesmo placar. O Galatasaray teve um gol até anulado, poderia ter feito um 2-0. O Liverpool também teve, é verdade, numa jogada de escanteio, um bate-rebate, o juiz viu que a bola pegou na mão do jogador do Liverpool e aí acabou anulando o gol, mas um resultado decepcionante, dá para falar, para o Liverpool. E com relação ao Galatasaray, ele já eliminou um gigante do futebol europeu na fase preliminar das oitavas de final, que foi a Juventus, e agora vai para Anfield com um sonho vivo, né? Vai ter a vantagem e o Liverpool, que faz uma temporada bem meia boca, assim, para não falar que é uma temporada horrível, vai ter que se desdobrar para conseguir a vaga nas quartas de final, que pode ser o que restou para a temporada do Liverpool. É, o time do Galatasaray que é uma boa equipe, né? Pode não ser um time muito tradicional na Liga dos Campeões, né? Na Turquia não tem discussão, mas assim, não é um time que costuma competir pelo título da Champions, mas é uma boa equipe. O Osimhen, para mim, é um dos melhores centroavantes do mundo. Ele que fez o gol que foi anulado. Você ainda tem outros bons nomes, o Gabriel Sara, o próprio Lemina. Então é um time interessante do Galatasaray contra um Liverpool morno, né? O próprio Arne Slot, se não me engano, ele fala na entrevista coletiva, né, o técnico do Liverpool, que o Galatasaray jogou pela vida e o Liverpool jogou como se tivesse cada chance que perdesse tivesse mais 10. Acho que ele usa um termo assim, ele fala que eles jogaram como se cada chance fosse a última e a gente como se a gente tivesse umas 10 depois. Então é isso, acho que esse é um resumo do Liverpool dessa temporada, né? Um time que não tem intensidade, parece que joga por jogar muitos jogos assim. É, o Salah, que era o destaque desse time há 10 anos, já está mais velho, não é mais o mesmo jogador nessa temporada, eu acho que isso já está claro. E assim, a verdade é que a gente vai falar isso para vários times ingleses, inclusive nenhum time inglês ganhou nessa rodada de Champions, né? É. Que comentaram muito sobre como os times da Premier League tinham passado dentro do top 8, mas agora, quando as coisas apertaram, nenhum deles conseguiu ganhar. E teve um pequeno choque cultural, né? Principalmente na questão das bolas paradas, que é um assunto que a gente comentou aqui no canal, que é muito comentado sobre a Premier League nessa temporada, como que muitos gols estão saindo de escanteios e faltas perto da área, porque os times estão usando praticamente jogadas de basquete dentro da área de futebol, segurando, bloqueando, empurrando, que na a arbitragem inglesa tem deixado passar, na Europa não tá acontecendo, né? Na Champions, os árbitros marcaram muitas faltas em escanteios de times ingleses, e sem eles, a verdade é que as equipes não conseguiram desenvolver um bom futebol. Eu acho que não é como se os times da Inglaterra tivessem feito grandes jogos. Talvez o Newcastle conseguiu ainda fazer um jogo mais à sua cara, mas todos os outros faltou criatividade, faltou ofensividade da bola parada, que tem sido a principal arma do Arsenal, até mesmo do próprio Liverpool nessa temporada, não ter funcionado como funciona nos jogos domésticos, afetou de certa forma os times, que ainda têm muita qualidade nos jogadores, mas vão ter que se adaptar a jogar um futebol que pelo menos eu gosto mais de assistir. Então eu fico feliz que não esteja acontecendo uh, o jogo de defesa, escanteio e gol, como a gente viu algumas vezes na Premier.
A esquadra inglesa aí, para usar o termos que a Marinha da Inglaterra foi muito famosa aí ao longo da história, né? Parece que esses navios ingleses, quando foram para a Europa, tiveram dificuldades, né? Foram ao continente, tiveram problemas. Você citou o Newcastle, e concordo com tudo que você falou sobre o futebol que está sendo jogado na Inglaterra, também sobre sua análise do Liverpool. Então, já falando do Newcastle, que é o próximo jogo aqui, eu acho que dos ingleses foi o melhor mesmo. Fez um jogo bem legal contra o Barcelona. Poderia ter saído até com a vitória se não fosse um lance no finalzinho, que acabou sendo marcado pênalti, aí o Barcelona empatou o jogo. Mas talvez eu acho que o Newcastle bateu no teto. Não vejo eles indo ao Camp Nou conseguindo ganhar o jogo do Barcelona. Eles podem até impor dificuldades, porque o Gordon está fazendo uma Champions League bem interessante, é um ataque muito rápido, tem um meio-campo muito físico, e pelo estilo de jogo do Barcelona, de ter a linha muito alta, essa bola nas costas pode complicar o time do Hans Flick. Mas talvez a pressão de um palco daquele tamanho, enfrentar um Barcelona numa Champions League, acho que esse time do Newcastle ainda não está pronto. Pode ser que daqui a alguns anos, já tendo mais experiência, mais rodagem na Champions, eles consigam encarar de igual para igual, mas nesse momento eu acho que esse time ainda está muito verde para conseguir bater o Barcelona. Eu acho que o Newcastle foi o time que conseguiu impor o seu modo de jogo, né, falando aí da esquadra inglesa, como você colocou, porque é um time de muita fisicalidade e velocidade, transição, é marcação e transição, o jogo inteiro. E isso funcionou muito bem contra esse Barcelona. O Joelinton fez uma excelente partida no meio de campo, cobrindo praticamente a dele e a do Tonali, que é a dupla dele ali na volância. Então, uma partidaça, não deixou o Yamal bem apagado. E é igual você falou, o Barcelona encontrou um pênalti no final, mas também não sei como vão ser as coisas no Camp Nou, porque eu vi um comentário que é algo que eu já pensava, né, e que eu concordo, que o Newcastle ele é um time que foi comprado pelos sheiks, né, pelo fundo árabe, mas ele ficou meio que no meio do caminho. Então você tem alguns jogadores de nível mundial muito caros e você tem alguns outros jogadores de meio de tabela de Premier League, essa é a verdade. Você tem um Tonali, que é um excelente jogador, você tem o próprio Joelinton, que é um bom jogador, você tem outras boas peças, o Anthony Gordon, enfim. Mas aí você vai olhar Bruno o resto do time, Guimarães, Bruno Guimarães, que não jogou essa partida, eu estou olhando a escalação aqui, por isso que eu esqueci do Bruno Guimarães. tá Enfim, aí machucado. você vai olhar o resto do time, sabe, Lewis Hall, Dan Burn, sabe, são os caras que não são jogadores de Champions League, são jogadores meia boca, sabe, cara, Jacob Ramsey, Osula, são jogadores de meio de tabela de Premier League. Então o Newcastle é um time que não tá nem lá nem cá. Ele fica meio que nessa posição esquisita, jogando da forma que eles gostam. É um time muito perigoso, porque eles têm um meio-campo muito físico e eles têm atacantes rápidos. E é isso que o time sabe fazer: é marcar e contra-ataque. A questão é que o Barcelona foi. Não sei se vocês podem falar pego de surpresa, porque eu imagino que eles sabiam que o jogo, que o Newcastle ia tentar isso. Mas eles não conseguiram controlar o jogo da forma que o Barcelona gosta. Então o Pedri ficou anulado no meio de campo, o Yamal, como eu falei, também muito apagado. E nesse jogo o Newcastle foi superior, mas igual você falou, acho que em Barcelona é muito difícil que a gente veja esse mesmo cenário, e jogando de outras formas eu não consigo ver como essa equipe do Newcastle vai ser melhor do que o Barça. Sobre o elenco do Newcastle, eu acho que eles estão numa situação parecida com o Aston Villa, que estava na última Champions também, quase eliminou o PSG, o campeão. Poderia até ter tido melhor sorte no jogo no Villa Park. Mas eu vejo eles os times com mais capacidade de incomodar os tops da Inglaterra ali, o Big Six, que talvez no final dessa temporada nem seja Big Six mais, É mas o 5 chegaremos lá. 6. É o 5-6. Mas o Newcastle acho que é um time que tem bons jogadores, tem boas peças, poderia até dar um salto um pouco maior,
o dinheiro não é problema para o dono do Newcastle, mas às vezes também, talvez a questão do fair play financeiro, eles estão sendo é, cautelosos demais, assim, pode-se dizer isso. Não, vamos aqui, escadinha por escadinha. Eu lembro quando chegou, teve mais investimentos, logo depois chegou o Isaac, um pouco depois chega o Anthony Gordon, o próprio Tonali que você falou. Então, acho que aos poucos eles estão tentando reforçar esse elenco e o Newcastle vende muito pouco seus jogadores, né? Teve o Isaac agora nessa última janela, mas o Bruno Guimarães já foi assediado por outros times e ele continuou jogando no St. James Park. Então, eu acho que esse é o projeto deles, é mais a longo prazo também, de ir peça por peça. É aquele negócio deles não vendem porque não precisa de dinheiro, mas também não estão investindo para reforçar mais. Então você fica com metade do time de jogadores de nível mata-mata de Champions, metade do time de nível que era o Newcastle antes da chegada do fundo árabe, que era um time ali de meio de tabela de Premier League. Então tá numa posição meio esquisita que não parece que vai mudar, pelo menos nessa temporada ou na próxima. Entrou 120 milhões de euros do Isaac, não foi? Eu não lembro o valor agora direito. 120, 150, Mas, foi por aí. enfim, esse dinheiro não está em campo nesse momento. Uhum. Não Eles repuseram à até, altura. eles até contrataram o Voltemade, acho que é assim que chama o alemão gigantão lá que eles contrataram, Bom jogador. mas ele também às vezes está jogando um pouco mais atrás no campo, o Gordon sendo esse atacante de referência, entre aspas, que ele é um jogador que se movimenta muito, mas Newcastle, acho que tem um bom time. Ele consegue incomodar times com orçamentos maiores, com jogadores mais caros e mais gabaritados até que eles. Isso também é mérito para o Eddie Howe, treinador da equipe. Mas é isso, né? Consegue incomodar. Uhum. Eu acho que para no incomodar, não consegue superar. Acho que tá aí para incomodar. E o Barcelona, falando um pouco do time espanhol aqui, abaixo, né? Acho que uma partida assim, que eu ia falar que a gente não costuma ver, mas o Barcelona tem tido algumas partidas assim esse ano, né? Não é o mesmo time da temporada passada, mas também ficou preso a um jogo que não é confortável para ele e não conseguiu sair. Então acho que o Barcelona muitas vezes com o Yamal estando mal, o time tem ficado meio refém de jogadas individuais. Eu acho que o coletivo do Barcelona não funciona tão bem esse ano como funcionou ano passado. E vamos ver. Eu ainda acho que é favorito a passar. Eu acho que no Camp Nou a coisa vai melhorar. Mas eu fiquei decepcionado com a partida do Barcelona que a gente viu. Exato, eu também, mas acredito que no Camp Nou as individualidades e o coletivo do Barcelona vai aparecer mais do que no jogo na Inglaterra. Falando rapidamente sobre esse aqui, o Bayern atropelou a Atalanta e já está nas quartas de final, né? 6-1. Destacar o ataque do Bayern, que é um absurdo essa temporada, média de mais de 3 gols por jogo que eles têm. O Harry Kane nem jogou, ele ficou no banco de reservas, e mesmo assim o Bayern goleou, garantiu a classificação, então é um time que está numa fase excelente, estou até aqui com a camisa do Bayern em homenagem, e vem forte para enfrentar provavelmente o Real Madrid, mas chegaremos lá. Os 11 robôs de Munique, né? Como a gente fala aqui, é um time que é uma máquina azeitada que o objetivo é fazer gols, independente de qualquer situação. O Bayern é um time que vai pegar uma equipe semi-amadora no Mundial de Clubes e vai meter 10 gols nos caras. Se pegar Criança Esperança, que tá jogando um jogo festivo, o Bayern vai fazer 50. Então é um time que entra em campo para ganhar, para fazer gol, é um time sério. Acho que é até difícil falar do Bayern, né? 6-1 na Atalanta. A Atalanta que não é uma equipe ruim. Vale lembrar que na fase anterior, a Atalanta ganhou de 4-1 do Borussia, que é o vice-líder do campeonato alemão. Então, para você ver aí também o nível de diferença do Bayern para o resto da Alemanha e para o resto do futebol mundial, que não seja as equipes top, eu acho que no mundo é o time que menos perde para equipes abaixo. É muito difícil você ver o Bayern sofrer uma zebra. Pode perder para um Real Madrid, para um Barcelona, para um PSG, mas
acontecer uma zebra, uma reviravolta no jogo do Bayern é muito difícil, porque é um time que, eh, leva a sério cada minuto do jogo, tá sempre jogando pra ganhar e pra fazer gol. Então, o Bayern é isso aí, né. Quanto pegar time abaixo, vai golear. Exato. E uma pergunta aqui, antes da gente passar para o próximo jogo, que esse sim tem muita coisa, eu tenho muita coisa para falar. É, Luiz Dias, Harry Kane e Olise é o melhor trio de ataque da Europa? Ah, hoje é, né, em números principalmente, igual você falou, acho que no campeonato alemão a média de gols do time é praticamente 4. Tudo bem que a média de gols do Bayern geralmente a gente tem que contextualizar. Eu acho que é muito difícil que um desses jogadores saia do Bayern e mantenha essa média. Mas de qualquer forma, essa não é a pergunta. Hoje eles são os melhores, acho que eles são os melhores com pouca competição, inclusive. Eh, Talvez individualmente, tirando o Harry Kane, os outros 2, o Olise, um cracaço de bola, talvez ele também. Mas individualmente, você pode encontrar peças melhores em outros times, mas coletivamente, ninguém tem chegado perto nessa temporada. Vou defender o Luiz Dias aqui, que eu acho ele muito bom jogador. Só que quando ele não tá no dia dele, esquece, mano. Ele vai errar tudo. 880. É. Mas Ou ele é ele é o muito bom jogador. craque, ou ele é nada. Ele não tem meio Exato, termo. exatamente. Mas desse Mas ataque, ele é o pior, entre aspas, ainda é um baita isso, jogador. Mas é porque isso. Harry Kane é o melhor centroavante do mundo e o Olise tá disputando também para ser um dos melhores. O Concordo. o Luiz Dias não está nesse nível. E chegando agora em Atlético de Madrid 5, Tottenham 2, eu acho que ninguém aqui esperava que o Tottenham pudesse complicar a vida do Atlético de Madrid nesse mata-mata, mas foi com requinte de crueldade para o torcedor do Tottenham isso aqui. E Requinte de assim, crueldade para o goleiro do Tottenham, né. cara, eu Assim, vou falar aqui. Tava todo mundo de sacanagem nessa história. Começa com o técnico, que assim, o Tottenham tem muitos problemas, mas o gol não é um deles, tá? O Vicário é um bom goleiro. E, inclusive, se o Tottenham for rebaixado, ele acha time rapidinho, tá? Se quiser sair, ele encontra time na Premier League, na Itália, em qualquer lugar que ele for procurar. Eu falei da Itália porque ele é de lá, né? Então, ele vinha jogando, ele era o titular, não era uma discussão a questão no gol. Vai em escalação, o Vicário tá no banco, o Kinski, que era o goleiro reserva do Tottenham, tá de titular. Isso aí já foi uma operação Iraque, podemos dizer dessa forma. Só que com o decorrer do jogo virou uma operação Vietnã, cara. E assim, ele não teve culpa de ser escalado. Mas a partir do momento que ele foi escalado, ele não pode fazer o que ele fez, cara. Assim, na boa. Primeiro lance de jogo, ele vai sair jogando, ele escorrega, dá a bola no pé do cara do Atlético de Madrid, 1-0 Tottenham. O segundo gol não foi ele que entregou, foi a defesa. Ali o zagueiro escorregou, gol do Atlético de Madrid. O terceiro, o Atlético está pressionando, a bola vem para ele. Ele chuta a bola com o pé esquerdo no pé direito, cai, ela sobra para o Julian Álvares sem goleiro, só empurrou para o gol. Isso com 15 minutos de jogo. E aí o técnico fala: não, troca, sai. E não tem nenhum jogador do Tottenham para falar, mano, finge uma lesão, depois a gente inventa qualquer coisa para ser menos feio. Não, ele só sai caminhando, vai embora, vai pro vestiário, o Vicário volta pro gol do Tottenham. E eu acho que o Atlético de Madrid teve dó, porque eles fazem o quarto gol logo na sequência. Não, vamos mostrar que não foi só por culpa dele, não. A gente faria os gols do mesmo jeito. E ali o jogo acabou, assim. Não t... Mas eu vou falar que o Tudor errou em colocar ele para jogar, mas eu não acho que ele errou em tirar, não. Porque se ele continua jogando, era papo de ser do primeiro tempo terminar 10-0. Ele tem duas bolas no jogo. Uma ele escorrega e entrega, a outra ele chuta a bola no próprio pé e cai. Não tem como deixar esse cara em campo. O problema é que ninguém mandou ele fingir lesão. Aí ficou feio. não, assim, primeiro ainda tem o fato de é um goleiro de 22 anos, acho que o último jogo dele tinha sido meses atrás. Você não tem que escalar esse cara para ser titular nas oitavas de final da Champions League com seu goleiro titular estando bem. Fora É, de igual você casa. falou. Fora de casa. Assim, não faz o menor sentido. O cara pode ter sido o Neuer em todos os treinos da semana.
Você não vai trocar seu goleiro titular para botar um moleque que não joga há meses na partida mais importante da temporada. E Porque com o um time Tottenham, voando igual o do Torre. o Tottenham, para quem não sabe, tá brigando para não cair na liga inglesa. Então o time está em uma fase, não está disputando mais nada. A briga é não cair e tentar alguma coisa na Champions. Aí você vai lá e coloca o seu goleiro reserva de 20 anos de idade, que não joga há meses e sem experiência para jogar essa partida fora de casa contra o Atlético de Madrid, que tem um bom ataque. Sabe? E aí tem 15 minutos, você tá tomando 3-0, você vai lá e tira o cara. Eu acho errado colocar e eu acho errado tirar. Você deu o voto de confiança para botar ele, 15 minutos depois você não pode desistir disso. Sabe, sei lá, faceira, esfria o jogo, cobra da sua defesa. Não vai, você não vai ganhar esse jogo. Já tá 3-0 em 15 minutos, você já perdeu. A sua aposta já deu errada. Aí agora você errou a aposta e depois acabou com a carreira do jogador. Então, você vai perder o vestiário nessa ainda. Você vai perder o jogador. Você vai perder o seu emprego. Essa é a verdade. Se o Tottenham fosse um time sério, o Tudor estava desempregado nesse momento, depois de tudo que ele Vou, fez, na temporada e nesse jogo. vou só corrigir É, sua frase. Se o Tottenham fosse um time sério, o Tudor nem lá estaria, tá? assim, Assim, são 4 jogos, 4 derrotas, 14 gols sofridos nesses jogos. Mas eu concordo com você que não tem o menor cabimento essa escolha. Discordo de que quando você fala que o Tottenham está brigando contra o rebaixamento, para mim o Tottenham é o favoritaço a pegar essa vaga, tá? O Tottenham é para mim ali o time que joga o pior futebol entre os que estão disputando. E assim, o problema não era o gol, cara. Por que você foi trocar? Você só expôs o goleiro você que expôs ele ao ridículo e depois expôs é, de novo. Você expôs ele 2 vezes. exato. E assim, o Atlético de Madrid faria os gols de qualquer jeito, tá? Eu acho que sim. É um time muito melhor que o Tottenham. Mas o goleiro também não tem obrigação nenhuma de entregar os gols do jeito que ele fez. Aí ficou meio complicado para ele também. Porque não era pra ele estar jogando. Exato. O erro todo começa quando você coloca um cara que não está pronto num lugar de um cara que está bem, na partida mais importante do ano. Não faz o menor sentido. O jogador sai direto pro vestiário, como você falou. Vem uns 3 jogadores do Tottenham é, conversar com ele, levar ele no vestiário, praticamente carregam ele para fora de campo para tentar confortar o cara. Porque ele foi exposto ao ridículo 2 vezes na mesma partida, por culpa do treinador. Então, assim, cara, o que eu falei, se o Tottenham fosse uma instituição séria, o Tudor estava demitido. O problema é que quem vai contratar o próximo técnico é o mesmo que escolheu ele, então também é um incompetente. Mas assim, esse jogo já acabou, né? Esse confronto já acabou. Terminou 5-2 para o Atlético de Madrid. É, então, assim, o Atlético de Madrid não vai. O Atlético de Madrid é mestre de perder esse tipo de jogo. Acho que se fosse um time sério do outro lado, de novo falando isso, essa série ainda estaria em aberto. Porque o Atlético de Madrid, para começar tomando 2-0 em 20 minutos no próximo jogo, porque o Simeone resolveu retrancar, também a gente vê isso acontecendo direto contra Barcelona e Real Madrid. Mas é o Tottenham, então esse jogo já acabou. O Atlético de Madrid já está nas quartas. Eu não tenho nenhum medo de afirmar isso. Cara, eu afirmo aqui, eu consigo achar 11 no meu WhatsApp, me dá 2 semanas para treinar e a gente ganha do Tottenham em Londres, tá? Do jeito que eles estão jogando hoje. E, e assim, cara, não dá nem para falar que, não, é uma temporada atípica. A última temporada do Tottenham foi no mesmo nível. A sorte é que tinham 3 times de segunda divisão disputando a Premier League, aí nem teve briga contra o rebaixamento, e que na final da Liga Europa pegou o Manchester United, que conseguiu ser pior. A sorte do Tottenham foi essa, e o título mascarou, porque era um time que há muito tempo não conquistava, não levantava um troféu, e aí meio que deu uma maquiada. Mas a temporada do Tottenham passada foi horrorosa, no nível dessa. Nem A mascarou, diferença é né? que agora Eles mandaram o técnico embora, inclusive. tem disputa contra o rebaixamento e não vão ganhar nenhum título. O Tottenham só não caiu porque a Premier League está errada e coloca apenas 3 vagas na zona de rebaixamento. Se tivessem 4, igual no Brasileirão, o Tottenham tinha sido rebaixado. Exato. Mas fechamos a terça-feira de Champions League. Vamos passar agora para os jogos de hoje. Nós estamos gravando o vídeo na quarta noite, deve ser lançado quinta-feira. O Arsenal se livrou de perder no finalzinho para o Leverkusen com um pênaltizinho bem meia boca, tá? Não achei pênalti, mas
conseguiu evitar um resultado pior. Eu acho que mesmo se o Leverkusen tivesse ganhado de 1-0, ainda acharia o Arsenal favorito, porque o jogo da volta é no Emirates, o Arsenal é um time melhor, conseguiu esse empatezinho na marra com lei do ex de Kai Havertz, ele que marcou o gol de pênalti. Então ficou um pouco mais tranquilo o jogo da volta. Evitou uma tensão de ter que correr atrás do resultado, mas também não jogou bem, né? Foi um Arsenal que a gente tem visto na Premier League, talvez até um pouco pior, só que se eu não me engano tiveram 3 ou 4 faltas em escanteios ofensivos marcados contra o Arsenal, porque igual a gente falou, o que a arbitragem da Premier League tem permitido, claramente a arbitragem, de outros países europeus não estava permitindo e o Arsenal não conseguiu criar mais do que isso. Tem um lance no final, inclusive, do jogo que o Saka tem uma falta perigosa, se não me engano é o Saka, que ele claramente chuta uma bola na barreira para a bola sair para escanteio ao invés de tentar acertar um chute no gol. Então, assim, a gente já fez um vídeo inteiro sobre isso. Eu já falei que eu não gosto de assistir o Arsenal jogar, independente. É o líder da Premier League, final da Copa da Inglaterra, está avançando na Copa da Liga Inglesa, melhor campanha da Champions League. É um jogo feio, é um jogo que eu não gosto de assistir. E eu acho que nessa partida eles foram punidos por isso. Não jogaram bem, igual você falou. O pênalti também eu vi um ângulo, o único ângulo que eu vi é uma bola, a câmera tá assim na linha de fundo, eu não consigo ver um toque do jogador do Leverkusen, eu vi gente falando que tem um toque leve no quadril do jogador do Arsenal. Na câmera que eu olhei, eu vi algumas vezes, eu não consegui ver nenhum toque. Se tem, é muito sutil, também acho que é um pênalti bem meia boca, mas talvez tenha alguma outra câmera que mostre melhor. Mas é um Arsenal que se defende bem e ataca muito mal, né? É o que a gente tem visto no campeonato inglês. Só que eles têm conseguido fazer alguns gols, de cruzamento, de bola parada, de jogadas trabalhadas, contra-ataque. Nesse jogo, nenhuma dessas coisas se ofereceu para o time. Só entrar num parênteses que eu vi dessa questão dos escanteios que você tá falando, eu vi um vídeo que, assim, o Liverpool ele ganhou do West Ham algumas rodadas atrás na Premier League, e fizeram um comparativo que o Van Dijk fez um gol nesse jogo, e na temporada passada ele também tinha feito um gol de cabeça no escanteio. E você vê a disposição dos jogadores no gol da temporada passada, foi uma jogada assim, a bola vem saindo da área para os jogadores eles virem embalados e cabecearem com força no canto. Hoje, qualquer time na Premier League, o escanteio cerca o goleiro, não deixa ele sair na bola e torce para alguém resvalar para dentro. Para resumir, é isso. Mas quando você tá esse tipo de tática na Champions League, eles vão marcar falta porque você não deixou o goleiro jogar. E tá certo em marcar falta. E assim, os times ingleses foram muito bem na fase classificatória da Champions, né? Que quando você joga contra times fortes e times abaixo. E eles ganharam de tanto dos times fracos como dos times bons. Vai lembrar, o Arsenal ganhou do Bayern de Munique. Se eu não me engano, o Bayern de Munique tem 2 derrotas na temporada. Uma para o Arsenal e uma para o Augsburg, na Bundesliga. Mas assim, nessa fase que chegou, uma fase mais competitiva contra as melhores equipes da Europa, eles estão tendo dificuldades. Quer dizer que nenhum vai passar? Sim, o Tottenham já está eliminado. Mas todos os outros têm. E o Chelsea também. A gente vai falar mais para frente. E o Mas City também. assim, o Arsenal ainda tem chance de passar. É favorito para passar. Mas o discurso que eu vi muita gente implementando de que a liga inglesa é muito mais forte do que todas as outras, olha só como até mesmo o Tottenham, que briga para não cair na Premier League, tá dando baile na Europa e tá classificando dentro do top 8. Eu acho que não tem mais, né? Eu acho que agora que a coisa ficou séria, tá dando para ver que os times que são meia boca e ruim na Inglaterra, eles são meia boca e ruins na Europa também. Exato. E esse domínio inglês eu nunca vi ele tanto quanto verdadeiro, porque quando eles pegavam a elite da Europa, eles também tinham dificuldade. O Real Madrid cansou de eliminar inglês. Temporada passada, o PSG eliminou 3 ingleses para chegar na final da Champions League. Então, assim, que domínio é esse que você não consegue ganhar dos top? Na Europa League, na Conference, fica um pouco mais claro, ainda mais quando vem um Chelsea na Conference League, que aí ganhou basicamente um time reserva. Mas tinha época na Europa League que o Sevilla ganhava todas. E os times ingleses rodavam para o Sevilla. Então, veja um pouco com descrença.
esse domínio inglês aí. Essa rodada ficou muito claro isso. Perderam tanto a Europa League para o Sevilla que até tiraram o Unai Emery de lá, né. Falaram: "Não, o Unai Exato. Emery vem treinar aqui na Inglaterra que eu cansei de perder para esse cara". Os times de meio de segundo escalão inglês sofreram na mão do Sevilla de Unai Emery uns 3 anos seguidos. Exato. A gente falou que Chelsea e City. Você falou que o Chelsea está eliminado, eu falei que o City está eliminado. Então vamos falar desses dois jogos primeiro, para deixar o grande protagonista da Champions League por último. Cara, se o jogo acabasse com 40 minutos, eu ia discordar de você, falava que o Chelsea tinha alguma chance. O problema é que teve mais 5 minutos. E o Chelsea tomou 2 gols e para mim tá eliminado também. É um jogo que, assim, o primeiro tempo começou até bem equilibrado, o Chelsea com boas ações, tem um gol anulado um pouco mais para frente, mas, assim, 5-2 em nenhum momento eu vi essa superioridade do PSG para cima do time de Londres para abrir esse placar. Mas é igual você falou, cara, o PSG é muito intenso. O que a gente vê desde a temporada passada. É um time que joga no 100% 90 minutos. E o Chelsea cansou. Eu acho que ali na metade do segundo tempo, o Chelsea sentiu o ritmo, tentou acompanhar o PSG e não conseguiu. E aí o PSG cresceu no jogo. O Kvaratskhelia, que era titular na temporada passada, nos melhores jogadores, nessa não estava tão bem, estava no banco, entrou com gás novo, fez os 2 gols ali no final, contra uma defesa já mais cansada do Chelsea, e praticamente matou, né, essa disputa, né. 3 gols é muito difícil que vão conseguir reverter, ainda mais contra o PSG, atual campeão da Champions, um time muito rápido. Então, se você se abrir para atacar contra o PSG, você vai tomar contra-ataque o jogo inteiro. Se o PSG deixar, né, porque também é um time que gosta da posse de bola, mas assim, o ataque do Chelsea, eu senti que faltou bastante. O Pedro Neto, ele chega uma bola cara a cara com o goleiro, ele tenta tocar para o meio e erra. O Cole Palmer apagado, o João Pedro apagado. João Pedro que faz o gol que é anulado, acho que é a única participação dele, assim, perigosa no jogo. Enquanto o PSG tem muita velocidade, cara. Sabe, o ataque do time era o Barcola, o Dembélé e o Doué, são 3 pontas rápidos. Então é todo o tempo atacando a defesa, aí você tem um Nuno Mendes de um lado, você tem Hakimi do outro, você tem um meio de campo muito bom, muito inteligente, então é muita velocidade, é muita qualidade, é muito drible. O Luiz Henrique ainda consegue fazer esse time todo rodar e trocar de posição durante o jogo de uma forma que é muito difícil marcar esses caras. A não ser que você vá para o individual, e no individual você vai ter que conseguir correr tanto quanto eles, o que também é difícil. E o ataque do Chelsea não conseguiu dar soluções. E aí quando vem as substituições, eu acho que o Chelsea, apesar de gastar bilhões de libras nas janelas de transferências, o banco do Chelsea ainda eu considero bem fraco, sabe. Você está jogando uma Champions League e as suas soluções vindo do banco é Delap, Lavia e Garnacho, assim, seu dinheiro não está sendo bem gasto. Cara, eu vou além, tá? Porque se olha a defesa do Chelsea, é complicado ali. Tipo, a zaga do Chelsea é Chalobah e Fofana. Fofana, né? Não sei como é que é a pronúncia do zagueiro francês. Assim, fraco, fraco. Mas concordo com você, acho que o PSG ele é um time muito intenso. Talvez isso deles quererem jogar para cima o tempo todo pode até ser bom para o Chelsea, que eles podem tentar ter campo para jogar, mas 3-2 eu acho até que dava. E quando eu vi o confronto, eu achava até que o Chelsea tinha um certo favoritismo por decidir em casa, porque o PSG também não vinha numa boa fase, mas esse finalzinho de jogo, que parece que ele que entrou no segundo tempo, como você destacou, matou a classificatória, né? O Chelsea vai precisar contar com aquela sorte no mata-mata, né? Fazer um gol cedo, o estádio vir junto, o PSG não está num dia bom, os seus principais jogadores estarem nos melhores dias deles, e não vejo essa tempestade perfeita acontecendo no Stamford Bridge. Até porque o Chelsea também não faz uma grande temporada, né, o Chelsea É, é o quinto colocado, se eu não me engano, no campeonato inglês. a quinta ou Então, assim, sexta tá ali com o Liverpool. não é como se estivesse voando no ano. E é igual você falou, o PSG é um time que vai pra cima.
Então, assim, mesmo ganhando, não vai chegar na retranca. Eu até consigo ver o Chelsea fazendo 2 ou 3 gols, mas eu não consigo ver o Chelsea não tomando gol do PSG. Isso é verdade. Assim, eu acho que o PSG vai fazer pelo menos uns 2 gols nesse jogo aí. Então o Chelsea teria que fazer 5. E eu não acho que o Chelsea consegue fazer 5 gols, sabe, no time francês. Então é meio que essa questão. Então, o ataque do PSG é muito forte e a defesa também é muito boa, tem muita velocidade na defesa. E o Chelsea ele gosta desse jogo de velocidade dos pontas, do Pedro Neto, do próprio João Pedro. E é difícil você correr contra Nuno Mendes e Hakimi nas laterais, né? Então você meio que anula isso, a não ser que você consiga pegar as costas da defesa do PSG, que como é um time que joga muito avançado, você consegue esses lançamentos, alguns entraram nesse jogo inclusive, só que aí você precisa que o Pedro Neto ou quem quer que seja tenha mais capacidade de finalização que eles não mostraram também nessa partida. Exato, e só para complementar, eu concordo com vocês. O cara colocar um Garnacho numas oitavas de final de Champions League, ele tá de sacanagem. O, o Delap. Delap é muito ruim, cara. Ele é o sumo Inglês, né? do futebol inglês medíocre. Cara alto, forte, lento, duro e que não consegue fazer nada com a bola. Ele sabe trombar. Exato. Ele serve para trombar. Ele é o Lukaku ruim. Exatamente. E Lukaku que tem muita agora qualidade com a bola no pé, diga-se. Não o gostei. Ele é o Lukaku acho que Cavani ruim. ele é subestimado, o Lukaku, eu acho. Teve boas temporadas na carreira. Subestimado. E agora chegando ao outro inglês, tomou um baile, o o Guardiola, não sei onde é que ele estava com a cabeça quando ele escalou o time do Ele City, não se aguenta, cara. que ele resolveu, tipo, ele empilhou o atacante e falou: "Vamos embora, vamos jogar, vamos para cima. Real Madrid tá mal. Nós damos conta aqui". O o City não viu a cor da bola no Bernabéu. Tomou 3 gols, assim, sendo um golaço atrás do outro. O Valverde, assim, nunca vi ele fazer o que ele fez hoje. Acho que nunca tinha feito um hat-trick na carreira, foi a primeira vez. E assim, acabou, né? Acabou. Sim. Podemos dizer que o Real Madrid poderia ter devolvido aquele 4-0 da temporada 22-23 hoje. Mas o Vinícius Júnior perdeu o pênalti, acho que o time também não deu uma segurada ali no segundo tempo. Porque o City estava desnorteado em campo, assim. O City não mostrava nenhum poder de reação e entrou em campo como muito favorito nesse confronto, tá? Ou não muito favorito, não, mas era favorito, tá? Pelo contexto dos jogos. E o Real Madrid foi lá e mandou esse favoritismo para o espaço. Agora tá com a vaga na mão. O Guardiola, ele não se aguenta, né? Ele vê um jogo decisivo de Champions, ele muda alguma coisa na escalação. Algumas vezes dá certo, a gente já viu dando certo. Outras vezes deu muito errado. Isso é uma crítica que foi feita muitas vezes ao Guardiola, inclusive, porque ele demorou a conseguir ganhar uma Champions com o Manchester City e várias vezes o time era eliminado em mata-mata de Champions porque ele fazia umas mexidas malucas antes do jogo. E assim, foi o caso nesse. Ele colocou um volante e 5 jogadores de ataque, sabe? Tirando o Rodri, que é um primeiro volante, o outro jogador mais defensivo era o Bernardo Silva. Bernardo Silva, que é um meia armador, um meia direita, enfim. Fora isso, são 3 pontas e um centroavante. Então ele quis ir para cima do Real Madrid de todo jeito e ele tomou no contra-ataque do Valverde, que é assim, Valverde um dos melhores, se não o melhor segundo volante do mundo. É impressionante como ele é bom em tudo. Um dos, um dos jogadores mais completos do mundo também, já que a gente está falando desse tipo de coisa. Assim, marca bem, corre é rápido, dribla, tem um bom passe, chuta bem. Esse é o Valverde. E nesse jogo ele fez tudo isso. Ele, na verdade, a característica dos gols do Valverde, que geralmente é umas porradas de fora da área, ele não precisou nem fazer. Porque ele estava dentro da área em todas com muita liberdade. Inclusive, se não me engano, o segundo gol, para mim, é uma falha do Donnarumma, que ele acha que está fora da área. Não sei se você percebe, porque o Valverde sai cara a cara com ele, dá um toque para driblar um drible da vaca, e a bola estava na mão do Donnarumma, mas ele levanta a mão, ele tira a mão, porque eu acho que ele achou que ele estava fora da área. E aí ele deixa o Valverde fazer o gol com tremenda facilidade. O terceiro gol é um golaço. Ele uma bola meio dividida dentro da pequena área, ele consegue com a pontinha do pé chapelar o defensor e depois pega meio que de 3 dedos no cantinho. Assim,
Cara, não tem como não comentar sobre o Pep Guardiola nessa derrota. Eu acho que ele é o principal responsável. O Manchester City em excelente fase, em grande momento na Premier League, você vai jogar contra o Real Madrid no Bernabéu, que não vive um bom momento, mas é o Real Madrid no Bernabéu. Você não pode chegar lá, mudar completamente a forma do time jogar, a sua tática e botar 5 atacantes. Ah, se desse certo, todo mundo falava que é gênio, e se desse errado, todo mundo ia falar que ele foi burro. Ele andou na linha. E quem anda na linha corre sempre o risco de cair pro lado de lá. O Guardiola dessa vez caiu pro lado do burro. Essa é a verdade. Exato, o Guardiola dá pra falar que ficou no bolso de um cara que não era treinador de time profissional há 2 meses atrás. Ele espetou o Valverde na ponta, colocou o Brahim, Dias, acho que de falso 9, Vinícius Júnior do outro lado, e o Real Madrid cansou de lançar a bola no contra-ataque para esses caras. E o City até jogou com 3 zagueiros, né, tinha o Kuzanov, o Rubem Dias e o Guerri, que foi quem tomou o chapéu do Valverde. Assim, o terceiro gol é o símbolo da humilhação que o Real Madrid impôs ao Manchester City, que além de tudo o City estava com azar, né, que tem uma bola que o 45 do Real Madrid, Thiago, acho que é o nome dele, ele tá, Pitart Pinar tá aqui no ele tá, Google. ele tá com a bola na área, assim, o O'Reilly vem pressionando, ele consegue chutar a bola quase dentro da pequena área e o Courtois tem reflexo para tirar a bola do gol. Então ali já foi aquele sinal claro, não é o dia, não vai entrar nada, vocês podem esquecer, tentar na próxima. Um 3-1, eu ia falar, é muito difícil, mas eu vejo o City ganhar de 2-0 do Real Madrid em casa. 3-0 para mim já é uma montanha grande demais para esse City, que sem as mudanças do Guardiola era um time muito seguro, era um time que conseguia ali as suas vitórias na Premier League, mas também não é um time brilhante, como já foi muitas vezes na mão do Guardiola esse Manchester City. É um time ali que consegue obter os resultados, mas o nível de jogo do City está muito abaixo de outras temporadas. E vale lembrar que é um Real Madrid desfalcado, né. Aí você falou, tem Muito. o Thiago Pitart Pinar no meio de campo, que é um jogador da base, o Brahim Dias, que tá no lugar do Mbappé, que tá machucado. Então você tem algumas peças aqui que estão faltando nesse time do Real O Madrid. Mas Bellingham não assim, jogou. Bellingham não jogou. Courtois é o melhor goleiro do mundo há alguns anos, top 3 da história, diga-se. Não tenho nenhum problema em afirmar isso. Briga para ser o top 1. O Valverde é um bom lateral direito, mas você não pode botar ele para jogar de lateral direito quando ele é o melhor volante do mundo. Então, o Real Madrid precisa que alguém que tenha algum lateral direito saudável para conseguir usar o Valverde da forma que ele rende melhor. Porque sem ele no meio, o Real Madrid tem tido problemas. Tchouaméni, Camavinga, esses jogadores não têm conseguido dar muita dinâmica no meio-campo do Real Madrid, que muitas vezes ficou dependente de jogadas individuais do Vinícius Júnior, se eu não me engano, é o primeiro gol, né, que ele dá assistência para o Valverde, assistência de trivela, que é a marca registrada do Vini também. A quantidade de passes de trivela que o Vinícius Júnior acerta é brincadeira. Se bobear, ele tem mais assistência de trivela com a perna direita do que passe para assistência com a perna esquerda. Todo jogo tem uma dele. Então, assim, o Guardiola ele arriscou demais num jogo que, como leigo, né? Obviamente não entendo tanto de futebol como o Guardiola, mas não precisava arriscar. O óbvio do Barcelona era melhor do que o óbvio do Manchester City era melhor do que o que o Real Madrid tinha apresentado. Só que ele quis arriscar, andou na linha do gênio ou do bagre e ele caiu pro lado do bagre. Complicou para o Manchester City. Agora podemos falar do favorito ao título, Bodo Glimt, 3-0 para cima do Sporting. O sonho segue vivo, tá? E eu até pesquisei isso ao longo do dia, porque eu achava que era o Apoel o último time nesse cenário, mas que assim, a gente tem sempre aquela mentalidade das 5 grandes ligas da europeias, que é Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e França. E normalmente são esses países que mandam seus times para as quartas de final. Às vezes acontece de um time português furar a bolha, como o Benfica, o Porto, fizeram. Alguns anos atrás a gente teve o Ajax, um time da Holanda. Mas eu fui pesquisar, tirando essas 7 ligas,
A última Champions que um time de outro país esteve nas quartas de final foi na temporada 12-13 com o Galatasaray, que curiosamente também pode estar nas quartas de final esse ano de novo. E o Bodo Glimt, para mim, está com um pé e meio na vaga. Eles conseguiram segurar um resultado menor do que eles vão levar para Lisboa contra um time melhor que o Sporting, que era a Inter de Milão. Então, e você ter que fazer gol nesse time, você ter que pressionar, os jogos que eu vejo são eles tocam muito rápido, assim, tudo de primeira, 2 toques no máximo, é complicado. E você jogar contra um time que não tem nada a perder, é difícil também, porque se o Bodo Glimt for eliminado, ninguém vai falar: "Não, a campanha do Bodo Glimt foi uma vergonha nessa Champions". Não, eles já estão vivendo o sonho, já é o ápice. Ninguém vai reclamar. É esperado que o Bodo Glimt não consiga passar, a responsabilidade era do Sport. Mas eles conseguiram 3-0, o Sporting tem toda a pressão do mundo e o Bodo Glimt está jogando livre, leve e solto. É, exatamente, é aquele negócio, o Bodo Glimt, teoricamente, não era para estar aqui, né, igual você falou, não era para eles terem chegado nas oitavas. E eles ainda deram sorte no sorteio de pegar o Sporting, que é claramente, talvez ao lado do Tottenham, o time mais fraco que poderia vir nesse sorteio, porque o Sporting não é uma grande equipe, igual você falou, pode virar, mas é muito difícil, mas não é um grande time, essa é a verdade. Depois que o Gyökeres saiu do Sporting, inclusive, o time caiu bastante de rendimento, já não coloca o medo que colocava antes. E o Bodo Glimt, ele agora é o favorito a passar a vaga, né. Vale lembrar também que o Bodo Glimt, né, que é um time norueguês, ele é o único time da Champions que usa um gramado sintético no seu estádio por causa das condições climáticas. É tão frio durante a maior parte do ano que a grama natural não tem como crescer lá para fazer um gramado bom. Então eles usam uma grama sintética de última geração e vários times que foram visitar o Bodo Glimt falaram que realmente é muito difícil você acostumar. Eu não sei, acho que tem que pesquisar aqui, eu não sei se o Bodo Glimt perdeu em casa nessa Champions ainda. Corre o risco de eles estarem invictos. Teria que fazer uma pesquisa aqui, mas ganharam de 3-1 da Inter de Milão, por exemplo. Ganharam de 3-1 do Manchester City. Isso tudo dentro de casa. Já perderam para a Juventus em casa. Perderam para o Mônaco. Então não estão É. invictos. Mas, assim, ganharam de times melhores do que o Sporting. É igual você falou, eliminaram a Inter de Milão, que é um excelente time, finalista da última Champions, apesar de que o trabalho do novo treinador, né, o Christian Tivou, não é tão bom quanto o do treinador da temporada passada. Mas O ainda time assim vai da ser Inter campeão ainda é muito italiano. bom. Exato. Então não é pouca coisa. É igual você falou, é um time melhor do que era o Sporting. Então o Bodo Glimt, que é um bom time, tá fazendo aí a sua história de Cinderela e parece que vai continuar. É o Mirassol da Champions. O relógio está longe de bater meia-noite, né? Apesar de que quando nós estamos gravando ele já passou de meia-noite, inclusive, mas para o Bodo Glimt parece que essa história não termina nas oitavas de final. E vou falar aqui, tá? Se o Arsenal jogar a bolinha que jogou contra o Leverkusen, sei não, hein? É, exato. Em Bodo Glimt, em Bodo, né? Eu acho que a cidade é Bodo. Então, assim, cara, no sintético é duro. A gente sabe aqui no Brasil que jogar no sintético é diferente. Então, os jogadores que não estão acostumados, eles têm dito que realmente é diferente. E o Bodo Glimt usa isso como vantagem, obviamente. É não uma vantagem proposital, mas porque eles não têm como ter um gramado bom, natural, nas condições climáticas da cidade, do país deles. Mas eu acho que é com certeza a história mais legal dessa Champions até agora. É um time que todo mundo achou que ia cair na fase de classificação, ia ser uma das piores campanhas, provavelmente, mas não só conseguiu classificar, como eliminou a Inter de Milão e agora tem tudo para eliminar o Sporting e chegar numas quartas. Então é um time sem muito investimento, sem jogadores de nome, mas que está jogando muita bola e que está merecendo ganhar. Não está sendo um time de retranca, de contra-ataque, de uma bola, um time sortudo. Está sendo um time bom que está sendo superior aos seus adversários. Exatamente. E estou na torcida para o bodão da massa ir longe nessa Champions. Vai ser legal. Quer acrescentar mais alguma coisa? Algum destaque positivo, negativo que não falamos ou a gente destacou tudo? Eu acho que é isso. Eu queria falar
Queria lembrar de falar que o Courtois é o melhor goleiro do mundo, que eu acho que é uma afirmação que tem que ser feita quantas vezes forem necessárias, e a gente falou disso, mas acho que é isso, né. É isso. Você deu um destaque positivo, vou reiterar o destaque negativo dos times ingleses nessa primeira rodada de oitavas de final. Dá até para dizer que foi vergonhoso para o futebol inglês essa primeira rodada das oitavas. Mas é isso, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Para Londres, pelo menos, foi muito vergonhosa, né. É, Assim, tomou 11 gols em 3 partidas a cidade de Londres. ficou complicado aí para os times da capital inglesa. Alguma cidade da Europa já tomou tantos gols numa única rodada de Champions League? Vale a pesquisa. Cara, boa pergunta. Ah, eu lembrei aqui de um destaque que eu vi. Não sei se é verdade, mas o post foi feito pelo time oficial lá. Que teve um torcedor do Barcelona que viajou para a Inglaterra, que pesquisou e estava indo para o St. James Park para ver o jogo do Barcelona contra o Newcastle. Qual foi o problema? Ele parou no St. James Park errado, que tem um outro estádio com o mesmo nome, e acabou vendo um jogo do Exeter City na terceira divisão da Inglaterra. Quando ele só percebeu quando ele estava para entrar no jogo e viu que estava no estádio errado. Eu acho difícil dessa história ser verdade, mas quem O postou foi o animal não time. percebeu o ingresso? Exato. E Pô, o parece ingresso que de ele só Champions não é igual. ele só percebeu quando ele viu, quando os seguranças viram que o ingresso dele não Ah, sim. correspondia ao estádio. E aí parece que o pessoal do estádio teve dó do cara e falou: não, toma esse ingresso para você ver o jogo que está aqui. Não Assiste dá, aí. não dá tempo para você ir para o seu jogo, mas vê o que tem aqui. Mas assim, eu vi um mapa que mostra que tipo, a cidade que ele foi é no sul da Inglaterra e Newcastle fica no norte da Inglaterra. Então, assim, se ele cometeu esse erro, ele é um dos caras mais burros do mundo, assim. Não, mas como é que Como ele é que foi ele não para lá? entendeu? Porque É que ele ele pegou pensou. um avião, a cidade chama Newcastle, é o nome do time. Ele pegou, pelo que eu vi, ele pegou o avião para Londres e dali ele foi pesquisar o nome do estádio, só que aí jogou pro estádio do outro Aí time. ele foi de trem até o estádio do time? Pô, Eu não sei como foi os detalhes, como eu disse, só vi o uhum. post do time falando que isso aconteceu. Não pesquisei para ver se é verdade, mas eu torço para que seja, porque se for, é engraçado pra caramba. É aquele meme do Bart, né. Por favor, Deus, que seja verdade, porque seria muito engraçado. Assim, Exato. eu conheço pessoas, mais de uma, que quando foram fazer Enem, pessoas aqui de Belo Horizonte, né, cidade onde eu e o Matheus moramos, e quando preencheram, colocaram Belo Oriente e tiveram que fazer algumas horas de viagem, 2 finais de semana consecutivos, porque eles erraram a cidade na hora de inscrever para o Enem. Aí é E assim, dose. esse amigo meu, quando ele foi lá, ele ficou num hotel e no hotel dele tinha umas outras 3 pessoas de BH que cometeram o mesmo erro. Então é algo recorrente aqui. Então não, quem sabe, às vezes é verdade. Tem pessoas burras no mundo. Tá aí. E quem chegou até agora no vídeo precisa fazer o quê, Bruno? Primeiro, mostre que você não é burro, igual o torcedor do Newcastle, igual o meu amigo que fez o Enem em Belo Oriente. Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos com certeza continuar falando da Champions League, vamos falar de Brasileirão, vamos falar de assuntos que aparecem aí no mundo do futebol todos os dias. A gente bateu nossa meta anterior de 300 inscritos. Então bora para os 350 já para ter mais uma live especial aqui no canal. Comenta o que você achou, se você concorda com a nossa opinião, se você discorda, se tem algum desses jogos que você acha que ainda está vivo ou algum que já acabou. Se você quer xingar alguém, às vezes você gosta, torce por um time europeu, quer xingar, aqui é uma área livre para você descarregar todo o seu ódio, sua frustração e sua raiva, que às vezes você não pode descontar em casa. É bom que você não desconte, inclusive. E indica também esse vídeo para um amigo, para alguém que você vê na rua, para algum familiar, alguém que não acompanhou a rodada da Champions e quer saber o que aconteceu. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Valeu!